Eu tô observando que tá todo mundo perdendo dinheiro no futebol de base. E seguindo aqui alguns perfis, os principais perfis de interesse dos pais de jogadores, dos treinadores ou até dos jogadores mesmo de base, muita gente só fala das questões do futebol, as questões técnicas do futebol, como passar em peneira, os jogadores estão se destacando mais, o que os jogadores estão fazendo no futebol atual que os jogadores de base têm que se espelhar, esse tipo de coisa. Só que o futebol profissional, dos clubes, dos jogadores principais, das ligas, ele é comercial também, é um negócio desde sempre. Eu vou dar um exemplo aqui do Fluminense, que começou a cobrar ingresso em 1904. E daí, em 1904, lá para 1930, o futebol foi profissionalizado. E aí, no final da década de 70 para a década de 80, os jogos começaram a ser transmitidos. E aí os patrocinadores foram para a televisão, anunciar durante os jogos, e os clubes começaram a poder receber. A maior fonte de receita dos clubes até hoje é o de televisão, que é pago por anunciantes. E aí começou a ter placa de publicidade, chegou a ter patrocínio na camisa na década de 80, e hoje os patrocínios estão dominando as camisas dos times. Ou seja, não tem como a gente negar que futebol é um grande negócio, rola muito dinheiro, só que na base todo mundo só fala da parte técnica, e tá tudo bem, é o sonho das crianças, é o sonho dos pais e é a profissão dos treinadores, só que os clubes não olham pro lado do negócio, não olham pro lado das oportunidades, e tem audiência. É lógico que não dá para comparar a audiência de um clube regional, um projeto social, com de um grande clube, só que proporcionalmente você tem um potencial que não usa. Eu tô conversando com um monte de clube e os projetos sociais principalmente contam só com mensalidade quando cobra, taxa de jogo, e muitas vezes para bancar o projeto o idealizador ou o administrador tem que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar a inscrição, pagar material e tudo isso. E eu estou percebendo que é um lado que é negligenciado pelas pessoas, e ele evitaria um monte de problema, como por exemplo jogadores não conseguirem competir nas competições que são mais visadas, porque a inscrição é cara. O jogador que joga num projeto não consegue ir para uma escolinha intermediária porque cobra mensalidade e vai disputar campeonatos que cobram as inscrições mais caras. Então isso elimina um pouco do talento do futebol e interfere também na parte técnica, né? Porque se o time só tem jogadores que podem pagar, não quer dizer necessariamente que você tem os melhores jogadores da região ou da comunidade. Então, a gente tem percebido isso e tem visto algumas oportunidades. O Grande Fase, inclusive, só para... Eu já falei sobre isso na primeira live, devo fazer outras lives daqui para frente, mas o Grande Fase nasceu dessa percepção. Eu acompanho meu filho nos jogos e todos os campos em que a gente vai jogar tá lotado de pais, de gente interessada na beira do campo ali, e às vezes tem uma pessoa filmando, uma pessoa fotografando, ou ninguém fotografando, e os jogadores, quando a gente começou a fazer as figurinhas, pedem figurinha, falar, pode escolher alguma foto lá do meu perfil, e não tem foto boa. Você pode passar no Grande Fase ali e ver no nosso feed que tem foto que a gente tem que, sabe, salvar a foto, a gente manipula a foto, edita a foto para melhorar a cor, melhorar a nitidez, e algumas vezes com inteligência artificial, dá uma deformada na mão do jogador, você vai reparar, a gente salva um monte de foto. E a rede social dos jogadores profissionais, é uma fonte de receita. Quando a gente fala os jogadores mais bem pagos do mundo, aí você sempre pensa que essa receita toda vem do time. Algumas pessoas já sabem que o jogador também ganha muito dinheiro com publicidade, mas a maioria, com certeza, acha que o salário do jogador é a fonte de receita dele. E aí eu estou mostrando, inclusive nos carrosséis, mostrando que os jogadores se preocupam muito com a receita que vem das redes sociais. O jogador de base não tem essa percepção, os pais não têm. Então, você está lá na beira de campo e gravar o vídeo do seu filho ou do jogo para vender para outros pais é uma oportunidade. E o clube que está lá numa comunidade, que tem um monte de empresa, mas ele só usa o Instagram ou acha que o Instagram é o marketing, e às vezes nem paga. Eu tenho conversado com gente que administra o Instagram de clube e que nem recebe por isso. Só percebeu que o clube não faz nada e aí criou o próprio Instagram em nome do clube, e a diretoria do clube lá permite que ele faça isso, mas não dá dinheiro nenhum pro cara, pelo trabalho do cara, e também não explora essa oportunidade. Então, a gente está percebendo isso e está conversando, né? A gente tem a intenção de ajudar. Imagina para os pais a quantidade de oportunidade que tem para gastar menos. Nem que seja recuperar alguma parte do investimento que você faz durante anos, né? Porque o menino que joga na base vai jogar 4, 5 anos na base, e os pais vão passar esse período aí só gastando, estando na beira do campo todo dia, podendo fazer algo para si mesmo que vai gerar alguma receita, ou para o próprio jogador, através da rede social dele, do alcance que eles têm. Tem jogador que pede figurinha e o menino tem 800 seguidores, 700 seguidores, e quando a gente posta a figurinha dele e ele aceita a contribuição, posta no feed dele, isso traz 3, 4 mil visualizações para o perfil do Grande Fase, e o jogador não percebe o alcance que ele tem. E o alcance, a audiência, é o que dá dinheiro no Instagram, na internet em geral. Os clubes têm um alcance e uma influência enorme na comunidade, na região, e às vezes, né, até com esse apelo social, tem mais ainda. Só que os clubes têm só a camisa para oferecer. Se você pegar os times profissionais, eles têm os espaços limitados ali na camisa para 6, 7 marcas no máximo. Quando não polui muito, são 4, 5 marcas. E tem também outros patrocinadores que entregam audiência em outros lugares.
inclusive rede social. Mas tudo isso precisa de método, tudo isso precisa de prática, tudo isso precisa de teste, tudo isso tem muita estratégia nisso e os clubes não estão monetizando o alcance que eles têm. E os clubes profissionais, que hoje são gigantes, fazem isso desde 1904, no exemplo que eu dei do Fluminense. Então pensa nisso, se é administrador de escolinha, de projeto social, ou da categoria de base de um clube, e está passando aperto, ou está deixando de participar de competição porque não tem dinheiro para bancar os jogadores, não tem time que consiga pagar as inscrições. É um exemplo prático e focado no futebol, mas tem a parte comercial também. Você pode explorar muito melhor o alcance que o clube tem, a atenção que a comunidade dá ao clube e fazer dinheiro com isso, fazer uma fonte de receita para bancar a competição, para bancar o material, para pagar pelo seu trabalho de dedicação ao clube, preocupado sempre na parte técnica, mas aí você pode ser remunerado por esse trabalho, que é um trabalho, ou pode conseguir mais receita para a escola, que é um negócio que não tem problema nenhum nisso, ser uma escola focada em lucro, em ganhar dinheiro, não tem problema nenhum nisso, desde que você consiga fazer isso através do alcance que você já consegue. Então o Instagram não é o marketing, o clube precisa do marketing, e a gente está já trabalhando nisso para ajudar os clubes. Mas os pais e os jogadores também têm muita oportunidade e a gente vai fazer conteúdo nesse sentido. O Grande Fase vai pegar essa parte do futebol que na base as pessoas não estão percebendo que é uma oportunidade de negócio. Beleza? Então fica atento e quando a gente fizer qualquer conteúdo, comenta, a caixinha de perguntas a gente vai usar mais e interage com a gente, jogadores, inclusive, pais de jogadores. Dá para fazer, dá para criar negócios em torno da sua vida aí, acompanhando categoria de base, envolvida com futebol de base e que ninguém está reparando, talvez, porque não saiba o potencial que tem. Então a gente está alertando, existe esse potencial e dá para fazer. Então chama a gente, vamos conversar. E os clubes, a gente já está procurando os clubes, tentando ajudar nisso. Beleza? Então acompanha a Grande Fase e segue. Vamos fazer dinheiro, inclusive. Os clubes estão fazendo desde 1904. E a gente quer só preocupar com a parte técnica, que é importante, mas está deixando esse dinheiro aí para trás. Um abraço.